inclusive quando a gente considera as últimas décadas, né, as décadas de 80, 90, né, a gente vai ter aqui uma influência muito grande dessa perspectiva neoliberal, né? O neoliberalismo está aí, cada vez mais forte, né? E a gente tendo mudanças importantes no que diz respeito à política, né? Propostas neoliberais que se fazem presentes no universo educacional, né? Como, por exemplo, a valorização da entrada da iniciativa privada cada vez mais forte, né, na educação superior, a desvalorização da educação pública, né, das universidades públicas, justamente com o objetivo de fazer com que a sociedade veja que investir na educação pública, né, ou seja, dinheiro público sendo investido em universidades públicas, né, não seria uma boa, né? O discurso que eles querem passar é justamente esse, né? E que o dinheiro público não pode ser investido, ou não deve ser investido em ensino superior, né? Ensino superior deve ser privado, né? E para reforçar essa ideia, né, são mostrados casos, fotos de universidades públicas que estão desenvolvendo trabalhos que não teriam nada a ver com a sociedade, enfim, né? E aqui a gente acaba tendo várias informações que não condizem com a realidade, as fake news, né, estão aí presentes também, para fazer com que a população, a sociedade, ela agarre, né, essas propostas neoliberais, né, essas propostas de não se investir no ensino superior público, né, de não se investir em uma saúde pública de qualidade, né, mas sim fazer com que cada vez mais a iniciativa privada esteja presente, né, nesses setores que são de responsabilidade do Estado. Então, uma visão neoliberal, né, é justamente essa que busca distanciar cada vez mais o Estado de suas responsabilidades e jogar tudo isso, né, para o âmbito da iniciativa privada, né? A gente vai ter, por exemplo, a valorização do empreendedorismo, né? Isso é até citado aqui na apresentação, né? Então, a ideia aqui é você ser um empreendedor, né? Seja um empreendedor. Se não der certo, é porque a culpa foi sua, né? E é engraçado porque a gente vê muito isso na mídia, né? A gente vê muito isso na mídia. O empreendedorismo, né? Em programas matinais, né? Mostram empreendedores. Se você assiste, por exemplo, ao Globo Repórter, né? Quantas reportagens de microempreendedores a gente já viu no Globo Repórter, né? E o interessante é que sempre mostram aqueles que deram certo, né? Metade dos trabalhadores brasileiros tem o mesmo sonho: abrir uma empresa. 27 milhões já chegaram lá. E quem são eles? De analfabeta a artista premiada, Dona Francisca ganhou o mundo em apenas uma década. Nazaré, quem imaginaria, conquistou a independência fazendo roupa para os padres. Plantadores de figo do interior de São Paulo vão a Paris conhecer os concorrentes. Dinheiro para começar o próprio negócio não é mais problema. Os grupos de microcrédito ajudam. Mas como trabalha essa turma que já é responsável por mais de 70% dos novos empregos criados no Brasil? De 1.000 microempreendedores, a gente tem 5 ou 6 que dão certo. E são justamente esses que estão mostrados. E aí a sociedade vê, né, apenas esses 6 e acaba imaginando, né, que a saída é essa, né? Ela não vê aqueles que não deram certo. E isso a mídia faz muito bem, né? E são estratégias de manipulação, né?
Então a gente vê aqui cada vez mais o neoliberalismo presente. A luta é contra-hegemônica, né? A luta por uma formação crítica é uma luta contra-hegemônica, porque ela vai de encontro aos interesses do capital, que são fortíssimos, né? Os interesses estão presentes aí em todas as partes. É discutida aqui a formação docente, o papel do professor nessa formação, né? Como se constitui o professor, como se constitui a formação desse professor. É feita aqui uma referência a essa questão. O trabalho docente, né, pode ser considerado como trabalho, né? Aí é discutido aqui aquela relação que Marx já traz, né? Trabalho produtivo e trabalho improdutivo, né? O trabalho produtivo é aquele que está ligado diretamente à produção da mais-valia, né? O trabalho improdutivo é aquele que não está ligado diretamente à produção da mais-valia. E é interessante que aqueles trabalhos que estão ligados diretamente à produção da mais-valia, ou seja, que produzem para o empregador, né, para o capitalista, ou seja, dão um retorno mais rápido ao capitalista. Interessante é que quando a gente se depara com greves de produtores, de trabalhadores produtivos, né, essas greves não duram muito tempo. E quando elas ocorrem, os impactos são severos, assim, né? A gente tem greves de operários da construção civil para tudo, né? Greves de motoristas de ônibus para tudo, né? Quando a gente tem greves de trabalhadores improdutivos, aqueles trabalhadores que não produzem diretamente a mais-valia, como, por exemplo, professor, né? Professor de uma escola pública, por exemplo, ele não produz diretamente mais-valia. Ele faz parte de um conjunto, né, que contribui para a produção da mais-valia, né? Assim como, por exemplo, um servente, né? Uma pessoa que está encarregada, terminou a aula, ela vai lá, limpa, organiza e tudo mais, né? Ela não produz diretamente a mais-valia, mas o seu trabalho contribui, né, para a produção da mais-valia. A gente acaba tendo alguns trabalhos considerados como não produtivos, como sendo essenciais para a ação dos trabalhadores produtivos. Então, se eu tenho um trabalhador produtivo, que produz diretamente mais-valia, né, a ação desse trabalhador produtivo, ela depende de outros trabalhadores, que a gente pode ter trabalhadores não produtivos, né? Por exemplo, vendedores lojistas, né? Eles vendem sapatos, vendem bolsas, notebooks, enfim. Eles produzem diretamente mais-valia. Nessa concepção, eles seriam trabalhadores produtivos, né? Mas o trabalho desses trabalhadores produtivos depende de outros trabalhos também, né? Vai depender do caminhoneiro, né? que leva a carga até a loja, né? E aí a gente teria um trabalhador improdutivo nesse conceito, né? Mas a sua ação é essencial para a efetivação ou não daquele trabalho produtivo, né? Enfim, tanto o trabalhador improdutivo como o trabalhador produtivo, né, são essenciais para a produção da mais-valia. A única diferença aqui entre um e outro, né, é essa relação direta ou indireta com a produção da mais-valia. Há aqueles que estão mais próximos da produção da mais-valia, né, e aqueles que estão distantes da produção da mais-valia, mas funcionam como, digamos, mediadores ou mesmo possibilitadores, né, da produção da mais-valia. De qualquer forma, né, o docente aqui, a profissão, né, do professor, ela é vista como um trabalho, né? É um trabalho não material, né? Um trabalho não material, porque a gente tem o trabalho material e o trabalho não material. O trabalho material é aquele cuja ação produz algo concreto, né, algo palpável, por exemplo. O trabalho não material é aquele cujo produto da ação, né, não é algo concreto, né? E o professor ele desempenha um trabalho não material, né?
Saviani discute isso muito bem em seu livro Pedagogia Histórico-Crítica. Vocês podem acompanhar. A gente disponibilizou a análise do livro completo no curso, né? Aqui no canal a gente disponibilizou as primeiras aulas, né? A apresentação da obra. E aí Saviani fala dessa relação do trabalho material, trabalho não material, e insere aí a atividade do professor. Então a gente vai ter aqui a proposta dessa obra, que é a de analisar, né? Analisar as contradições, né, do capital, né? E em cima dessas contradições trazer possibilidades de superação. A gente já disse aqui que a perspectiva é de uma luta contra-hegemônica, né? A formação do professor, né? Permeada de valores, permeada de ideias, né? Que vão de encontro às ideias, aos valores do capitalismo. Então a gente encontra um choque aqui, né? E mesmo a gente se deparando com essa situação hegemônica, né, os interesses do capital, né, assim, um poder muito grande, né, então mesmo diante de todo esse poderio do capital, digamos assim, né, há possibilidades de superação. Então essa obra ela também traz possibilidades de superar essas contradições. Então, mesmo diante de uma situação assim, na qual é difícil a gente lutar contra tudo isso, né? Contra algo que é muito, muito forte, né? Muito poderoso, né? Então, mesmo diante disso, há possibilidades. E a ideia desta obra é também trazer possibilidades, ver os limites, né? E trazer possibilidades, né? Limites e possibilidades. E como toda apresentação de obra, né, a gente conta também os resumos dos capítulos dessa obra. A gente não vai abordar aqui os resumos, até porque a gente vai analisar detalhadamente cada capítulo. Então a perspectiva aqui é apenas abordar a apresentação da obra. E já destaco que a análise desta obra está dividida em 4 aulas, né? A primeira aula a gente tem essa de apresentação da obra, né? Posteriormente a gente vai ter uma aula para analisar cada capítulo, né? E como vocês já sabem, né? Quando a gente tem aulas muito longas, a gente acaba dividindo em partes, né? Então é provável que a análise de um capítulo, a gente tenha aí mais de 1 hora de aula, né? 1h30 de aula. E aí a gente faz cortes, né? Aula 2, parte 1, aula 2, parte 2, né? A gente vai fazendo esses recortes, porque, como já falei em aulas anteriores, a ideia aqui é primeiramente fazer uma análise detalhada de todos os textos, todas as partes do texto, compreender, né, todo o texto, né? E depois a gente já vai fazendo os nossos modelos, né? Os nossos esquemas, para facilitar, né, a recorrência a algum conceito que a gente viu em determinado capítulo, né? Então, nessa primeira etapa dos estudos, a ideia é fazer uma varredura mesmo, né? Estudar todo o texto, né, detalhadamente, compreender o texto. Posteriormente, a gente vai focar nos nossos esquemas, né, nos modelos mentais, para facilitar aqui a lembrança, né, de um ou outro ponto que nós vimos anteriormente, né. Obviamente, né, os questionários vão ajudar bastante, né. Lembrando que a gente vai ter 3 modalidades de questionário, né, os de modalidade fácil, médio e difícil. Aqui no canal do YouTube a gente vai postar alguns questionários de modalidade fácil, né? Vou postar também as correções. E no nosso curso a gente vai postar todos os questionários médio, fácil, médio e difícil, né? Eu acredito que nos questionários e nas correções, a gente vai fazer correções em aulas como essas, né? Eu acredito que isso vai facilitar bastante, né? Vai facilitar bastante porque as próprias correções são novas aulas, né? E às vezes as aulas de correção, né, as correções, elas chegam a ser
mais longas do que a aula de análise do texto, né? Mas isso também é um reflexo das questões que os cursistas fazem, né? As perguntas que eles fazem, e a gente acaba respondendo durante a correção, ok? Então, pessoal, para uma breve análise aqui da apresentação da obra, é isso, né? A gente abordou aqui alguns aspectos que vão estar presentes na análise dessa obra, né? Dante nos trouxe aqui a apresentação tanto da coleção como também da obra. A gente já viu o objetivo principal dessa coleção, que é fornecer esses subsídios teóricos, né? Para a formação docente desse profissional que atua na educação profissional, porque há algumas peculiaridades, né? Eu não sei se vocês lembram quando havia discussão sobre o notório saber, né? Isso foi muito discutido há 2 anos, né? O profissional com notório saber, onde ele iria atuar, né? O notório saber o profissional com notório saber ele não precisaria de um curso de licenciatura para atuar em sala de aula, e depois de toda a discussão isso acabou sendo limitado à educação profissional, né? Ao âmbito da educação profissional. Então o notório saber ele pode atuar no âmbito da educação profissional. Posteriormente eu vou postar aqui uma aula falando especificamente sobre o notório saber, né? Para a gente entender direitinho e resgatar algo que foi bastante discutido especificamente há 2 anos, né? Há 1 ano e meio, 2 anos, isso estava muito presente aí nas discussões em âmbito educacional, ok? Então, pessoal, é isso. Obrigado a todos. Lembrando que a gente está iniciando aqui a nossa maratona de estudos, né? Acompanhe as nossas aulas. Essas primeiras aulas de análises gerais, né, das obras, análise do título, do resumo, a gente está postando em nosso canal no YouTube, ok? As demais a gente vai postar em nosso curso, ok? Se tiver curiosidade, saber um pouco mais sobre o nosso curso, as aulas que já estão disponíveis e também as obras que a gente trouxe como leituras complementares que ajudam bastante na compreensão desses textos, vocês já podem ver as obras que estão disponíveis, as análises, né? Basta acessar o link que está aí na descrição do vídeo, ok? Então, pessoal, no mais é isso. Bons estudos a todos e até a próxima.